senhor Fernando Soares. E foi feito algum contrato entre o senhor e o senhor Fernando Soares a respeito? Ele apresentou um contrato através do então, como me foi apresentado, o seu procurador, de nome Diego. Essa pessoa, o Fernando primeiro me ligou, dizendo que o senhor Diego ia me procurar para a elaboração de um contrato entre a minha empresa e a empresa dele, de nome Three Lions. Certo. O senhor Diego realmente me procurou no meu escritório no Rio de Janeiro e me apresentou primeiro uma minuta. Fizemos alguns comentários da minuta, apresentou a segunda e, enquanto isso, o primeiro contrato começou a ter uma eficácia, e o Fernando, então, por conta dos seus créditos, foi começando a me solicitar pagamentos, que eu comecei a efetivar. Porém, verifiquei que os pagamentos não eram em nome da empresa a qual ele havia me apresentado para ser contratado. Isso me criou um receio de assinar um contrato com uma empresa, sendo que os pagamentos estavam sendo feitos a outra empresa. Então resolvi, chamei o Fernando e disse: Fernando, eu acho que esse contrato dessa maneira não posso assinar. Ou você recebe esses valores em nome dessa empresa que você está me apresentando, ou eu não tenho condição de assinar esse contrato. E assim foi feito. Eu mandei, inclusive, ao Ministério Público, mandei o draft, a minuta desses contratos, inclusive com algumas observações do senhor Diego, mas esse contrato não chegou a ser assinado. E o que dizia esse contrato em matéria de objeto? Basicamente, Excelência, repassava os termos do meu contrato com a Samsung para essa Three Lions. Mas descrevia algum serviço prestado? Sim, um serviço de suporte, um serviço de informações, enfim, genéricos. Mas seria um contrato para os dois comissionamentos? Para os dois comissionamentos. Como é que o senhor recebeu os valores dos comissionamentos da Samsung? Eu recebi todos eles na conta de um banco que chama-se Winterbottom, em minha conta no Uruguai. Eu não entendi bem. Uma conta ou duas contas? Não, uma conta corrente de uma empresa que foi aberta no Uruguai, no banco Winterbottom. Eu recebi nessa conta corrente. Essa Winterbottom é uma offshore? É um banco só. Desculpe, o banco Winterbottom. Qual que é o nome da conta? Tem alguma? Não. Da minha empresa, que chama Piamonte. Piamonte. Tá. E essa empresa é o que? É uma offshore. Uma offshore. O senhor que é o controlador? Eu sou controlador junto com meu filho. Meu filho simplesmente, desculpe interrompê-lo, simplesmente por uma questão de segurança em caso de morte ou acidente ou coisa assim. E como o senhor repassou os valores ao senhor Fernando Soares? De acordo com as solicitações que eram feitas por ele, ele fazia as solicitações e eu mandava as contas que eram indicadas por ele. O senhor repassou ao Ministério Público as informações das contas para as quais o senhor fez transferência em decorrência dessas comissões? Sim. O senhor repassou os extratos também dessa conta da Piemonte? Sim. O Ministério Público fez aqui na denúncia, na folha 8, uma relação das transferências que corresponderiam a esses pagamentos ao senhor Fernando Soares, e aqui tem várias empresas, diversos nomes, diversos países, Luxemburgo,
Gênova, Zurique. Não sei se o senhor se recorda especificamente dessas transferências que o senhor fez. Excelência, eu entreguei toda essa relação ao Ministério Público e todas elas foram feitas de acordo com solicitação do Fernando Soares. E ele fazia essa solicitação para o senhor como? Por escrito, por verbal, como era? Normalmente, pessoalmente, ele me entregava as referências para depósito. E ele deu alguma explicação para o senhor o que são essas contas, quem são aqui os beneficiários? Não. O senhor também não perguntou? Não. Estava dentro dos valores que ele tinha a crédito. E essas transferências eram... Eu tenho aqui a lista, vou ter que mostrar a folha 8 da denúncia, mas eram pulverizadas, assim, não sei se o senhor vai responder. Sim, eram pulverizadas, excelência. Sim, eram pulverizadas. A comissão do segundo contrato foi a mesma forma? O senhor recebeu nessa conta? Foi a mesma forma, eu recebi nessa mesma conta no Banco Winterbotham, na empresa Piamonte, no Uruguai, recebi todos os pagamentos, com exceção do último, da mesma maneira que a primeira, e com a mesma argumentação da Samsung, que parte do nosso trabalho não havia sido feito e, portanto, nós não éramos merecedores desse último pagamento. Nessas transferências dessa segunda comissionamento, tem aqui apontamento pelo Ministério Público de também diversas contas em Zurique, Vigela, Pelego, Blackburn. O senhor se recorda dessas contas? Não? Com referência à operação das sondas, elas foram operadas através dessa conta Winterbotham. Já essa da Winterbotham Piamonte. Essas outras contas referem-se já a operações que foram feitas na área de abastecimento e de serviços. O comissionamento que o senhor repassou para o senhor Fernando Soares foi só através da conta nesse Banco Winterbotham ou foi também de por outras contas o senhor fez transferências para ele? Excelência, salvo algum erro, acho que todas elas através do Winterbotham, até o momento onde eu não recebi. O senhor me permitir avançar um pouco. Isso. O que aconteceu então nesse contrato? O senhor mencionou que dos 53 milhões lá, o que houve problema de pagamento da Samsung? A última cláusula do contrato, ela dizia claramente que eu deveria performar, o contrato, o contrato deveria contemplar change orders no valor de 14 milhões de dólares. Bom, isso, na minha opinião, foi uma cláusula colocada pela Samsung, primeiro, para que ela internamente pudesse mostrar internamente que ela estava tentando fazer a melhor negociação possível. Mas a segunda, infelizmente, e depois no transcorrer do negócio, ficou evidente para mim que havia uma má fé, uma maldade, uma má fé da Samsung para no final ela não proceder ao pagamento. Porque depois no aditivo contratual ela muda a expressão change order para extra custos. E aí inicia-se uma discussão jurídica,
porque a change order, na opinião de muitos, ela propicia um custo extra no contrato. Então, no momento que eu assinei o aditivo contemplando a cláusula extra cost, para mim era claro que eu estava assinando um sinônimo de change orders. O primeiro contrato aqui tem um pagamento de $6.250.000, um segundo pagamento de $7.500.000 e o terceiro de $6.250.000. Desse primeiro contrato o senhor recebeu integral? Menos a última. Esse $6.250.000. No segundo contrato, daí tem um pagamento de $10.230.000, $12.375.000, $4 milhões e um quarto pagamento de $6.395.000. Isso. O senhor recebeu o primeiro de $10.230.000? Recebi todos, com exceção do último. Do último, esse de $6.395.000. Exato. Depois, Excelência, foi feito um aditivo onde os dois contratos os valores foram integrados e ficaram esses dois valores no final. E a questão dos repasses para o Fernando Soares foram impactados por esse? Foram impactados. Eu, quando para minha surpresa, aconteceu isso já na primeira sonda, e evidentemente como o Fernando era credor na proporcionalidade dos créditos que eu tinha que receber, me procurou dizendo: Júlio, bom, já entregou a sonda, já cumprimos, eu tenho um saldo ainda a receber. No primeiro momento, eu achei que a Samsung, como estava providenciando o encerramento do nosso contrato, e geralmente a gente está acostumado com isso, existe uma burocracia no sentido de apresentar uma quitação entre as partes e para que com isso não venha qualquer demanda no futuro. Uhum. Eu achei que era isso, mas a coisa começou a demorar, procurei pela Samsung, no primeiro momento não me deram uma resposta concreta, mas finalmente veio a posição dizendo o seguinte: olha, eu mandei, quando eu vi que não havia resposta, mandei a invoice, cobrando outro pagamento, e voltou a dizer o seguinte: estamos devolvendo a invoice, considerando que a cláusula tal do contrato não foi performada por vossas senhorias. Bom, nesse momento, falei com o Fernando, estamos com um problema, porque somos parceiros nessa operação. O meu contrato, vamos dizer, apesar de não ter havido um contrato escrito, mas havia uma filosofia de que eu estaria repassando a ele os termos do contrato que eu tinha com a Samsung. Estamos com isso e a Samsung está apresentando essa dúvida no contrato. Eu vou continuar perseguindo essa solução, mas eu queria que você soubesse que estamos diante de um problema. E a reação do Fernando, já no primeiro momento, foi muito dura, o que não era característica dele. Isso foi por volta de quando? 2008. Uhum. Júlio, veja bem, eu acho que nós fizemos uma parceria onde cada um de nós teve uma responsabilidade. E dentro da sua responsabilidade estava a de você fazer o contrato, e receber da Samsung, participar das negociações, enfim, fazer toda a parte formal, mas é uma responsabilidade sua, né? E eu não quero me envolver nesse problema. Bom, pedi a ele um pouco mais de prazo, argumentei novamente o espírito de parceria que existia entre nós, mas depois de um certo tempo, talvez 6 meses, 8 meses depois, sou procurado novamente pelo Fernando, o Júlio. E aí já começou também a se sobrepor o recebimento da segunda sonda, que também já havia sido entregue, e também com a mesma alegação da Samsung. Então o débito acabou se acumulando.
E aí a cobrança veio das duas, da primeira e da segunda. E aí, de maneira mais enfática ainda, me procurou, disse: Júlio, eu preciso agora receber, acho que já tive paciência suficiente, é responsabilidade sua a performance do contrato junto à Samsung, e eu preciso receber, porque senão eu terei grandes problemas, grandes prejuízos, e possivelmente você também terá. Eu tentei entender isso dele. Falei: Fernando, isso é uma chantagem, é uma ameaça, o que você chama? Porque os contratos que eu tenho na área internacional são esses contratos, não tenho outros contratos, né? Então, no momento que você está me, entre aspas, ameaçando, você está colocando em risco os outros contratos que eu tenho dentro da Petrobras. Quer dizer, pode ser que sim. Pode ser que você venha a ter problema em outras áreas. Mas por quê? Porque você vai fazer alguma ação pessoal contra mim? Você sabe que eu não estou fazendo isso de má fé. Estou fazendo isso da mesma maneira que paguei quando recebi. Estou dizendo: não vou pagar no momento que não recebi. Acho que essa é uma parceria justa. Júlio, não posso lhe dar maiores detalhes, não vou lhe adiantar mais nada, não sei isso. No entanto, independente de qualquer coisa, nós temos uma convivência amigável. Eu te recomendo que você faça esse pagamento, e depois você, junto à Samsung, ou através da corte arbitral, ou através de um acordo, você vai receber esse valor. Porém, o meu limite está encerrado, eu preciso receber esse valor. E aí eu tomei a decisão, considerando que eu representava grupos internacionais e que uma movimentação dessa, eu tinha contratos importantes, estava disputando contratos importantes dentro da Petrobras, tomei a decisão de fazer esse pagamento com os meus recursos. E negociei, então, nesse momento, havia um saldo a pagar de 15 milhões. Disse para ele: Fernando, 15 milhões eu não consigo pagar. Vou lhe pagar 10 milhões. E se eu tiver sucesso... 10 milhões do quê? De dólares? De saldo? O contrato era em dólares, excelência. Se eu tiver êxito na Corte de Londres, a gente faz mais um pagamento extra sobre isso. E aí? E aí eu apelei para o seu Roberto e o CEF e através dele fiz duas operações. Uma onde eu depositei no banco Merrill Lynch, Nova York, através de duas empresas minhas, uma Treviso e outra Piemonte. Fiz 2 depósitos, cada um deles no valor aproximado de $1,5 milhão. Esses valores foram transferidos para Devonshire, lá no exterior, e ficou seu Alberto de pagar o produto desse valor, convertido em reais, deduzidas as despesas do seu Youssef, para serem pagos ao Fernando. Essa foi uma operação. E a outra? A outra operação, fiz uma operação com a empresa GFD, através de 3 empresas minhas, uma Piemonte, outra Treviso e outra Uri, onde fiz pagamentos como investimentos em áreas imobiliárias, especificamente na área de hotéis, no valor aproximado de R$11.700.000. O senhor fez investimento como? Como assim? O contrato, ele dizia que eram para serem investidos... Mas o senhor transferiu esse dinheiro para quem? Transferi para a GFD. A GFD era uma empresa do Sr. Roberto Seff.
não era dele, mas ao longo do tempo verificou-se que, na minha opinião, era dele. Tá. E desde o início, ele se apresentou, você faz o depósito, vamos fazer um contrato e você deposita na Mas essas operações eram todas simuladas, então? Era só para justificar as transferências? Essa especificamente, sim. E a outra da Devonshire? Sim, não? Também. Tá. E quanto que o senhor acabou, então, repassando o senhor Alberto Youssef? E depois, o senhor Alberto Youssef foram 11.730.000, se não me engano, aproximado, para a GFD, mais 3 milhões de dólares para o Banco Merrill Lynch, e depois paguei diretamente ao Fernando Soares, a empresa dele, uma de nome Tecnis, foram R$700 mil, e a outra empresa dele de nome Hawkeyes, num valor total de 3 ou 4 pagamentos, um total de R$2.600.000. Foi feito contrato para essas transferências para essas empresas, Hawkeyes e Tecnis? Não sei dizer, Excelência. Foram emitidas notas fiscais, pagas, impostos recolhidos, porém não me lembro se foram feitos contratos ou não. O senhor Alberto Youssef foi ouvido aqui, ele confirmou que foi procurado pelo senhor para tratar desse assunto do Fernando Soares, mas ele mencionou que o repasse que ele fez a seu pedido ao Fernando Soares se deu de outra maneira. Ele mencionou que foi uma operação que o senhor depositou numa conta dele no exterior, RFY, em Hong Kong, que ele teria disponibilizado os valores ao senhor Fernando Soares aqui no Brasil, correspondentes. E que essas operações que o senhor me relatou agora, em realidade, seriam relativas à propina devida pela Camargo Correia. Temos um conflito de declaração. A minha declaração é essa que estou fazendo ao senhor. Tem algum motivo para que ele... Acredito que não, porque fiz tanto depósito para ele, fico até surpreso de se lembrar assim, com tanta eficiência, especificamente para que foi, porque apresentei a lista ao Ministério Público de todos os pagamentos que fiz a ele, são algumas páginas. Quando o senhor se encontrou pessoalmente com o senhor Alberto Youssef para tratar dessa questão do débito com o Fernando Soares? Sim. E o senhor relatou para ele a origem do problema, o contrato das sondas e tudo? Não, disse que tinha que pagar ao Fernando Soares esse valor, que eu estava com um problema de liquidez no exterior, se ele poderia me ajudar. E o senhor sabe se ele entregou os valores para o senhor Fernando Soares? Acredito que sim, porque o Fernando Soares não me reclamou mais sobre o recebimento. O senhor não chegou a confirmar com ele? Com o Fernando? Isso. Excelência, essas coisas, quando o cara não reclama, é sinal que está performado. O senhor pediu comprovação ao senhor Alberto Youssef da entrega desses valores para o senhor Fernando Soares? Não. O senhor quitou os 15 milhões de dólares? 10 milhões. 10 milhões? 10 milhões. E esses outros 5, houve alguma... Não, houve um acordo que isso só seria voltado a ser conversado se eventualmente eu tivesse êxito na Corte de Londres, o que não ocorreu. O senhor Fernando Soares, quando foi ouvido na polícia, declarou que ele teria proposto receber 15 milhões de dólares e o senhor teria fechado por 10 milhões de dólares dessa... Das duas sondas, ele fala, na verdade, que cada uma foi 10 milhões de dólares. E não esses valores que o senhor menciona.
Eu apresentei à Procuradoria o draft, não está assinado, mas é o contrato que demonstra que o que foi acordado com a empresa dele, chama-se Three Lions, o valor de 35 milhões de dólares. Depois ele disse que o senhor acabou fechando com ele, não pagou esses valores e concordou em pagar 10 milhões de reais, dos quais o senhor teria pago apenas 3 milhões de reais. Ele recebeu mais do que isso? Recebeu aquilo que eu declarei ao Ministério Público, que foram 30 milhões de dólares. Uma situação que o senhor já deve ter tomado conhecimento, talvez até pela imprensa, de requerimentos que foram apresentados na Câmara dos Deputados, Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, em 7 de julho de 2011, em que são feitas solicitações de auditorias em contratos da Mitsui com a Petrobras. O senhor já teve conhecimento disso, né? Sim. Sobre esse assunto, eu fui procurado pelo senhor Takagi, que era o diretor da Mitsui no Rio de Janeiro, dizendo que a Mitsui havia tomado conhecimento desse requerimento da deputada Solange, que através do Ministério de Minas e Energia solicitava à Petrobras todos os contratos no Brasil ou em outras subsidiárias da Petrobras, pedia então a cópia desses contratos para que esses contratos então fossem verificados sob o ponto de vista da legalidade ou não desses contratos. Há uma referência no requerimento, inclusive, ao seu nome? Sim, que eu seria um lobista que verificasse eu como lobista da Mitsui. Conforme disse ao senhor, eu nunca tive um contrato formal com a Mitsui. O meu contrato ele ocorria em virtude do relacionamento societário entre Mitsui e Toyo e, evidentemente, nas operações que eu participei, haviam momentos, por exemplo, na parte de financiamento das operações, onde algumas vezes acompanhei a Mitsui em reunião, porque o êxito na parte do financiamento seria o êxito do nosso contrato na parte da engenharia. Então, acompanhei a Mitsui em algumas reuniões, mas nunca fui contratado ou nunca fui representante da Mitsui. Quando o senhor teve aquela reunião com o senhor Alberto Seff, o senhor se referiu a esses requerimentos? Se eu já tinha recebido esse requerimento? Isso. Excelência, não sei me precisar, não sei dizer. Esses requerimentos, essa reunião com o senhor Alberto Seff, o senhor se recorda aproximadamente quando ela foi? Bom, veja bem, a primeira operação que nós fizemos foi com o Banco Merrill Lynch, foi no ano de 2010. Essas operações, o senhor me permite só ver sim. Essas operações da GFD, elas ocorreram no período pode interromper isso. Então espera um pouquinho que eu vou retomar.